You're a monster! Fala pessoal, beleza? Vou mostrar para vocês aqui duas operações usando esse indicador aqui com a leitura do Price Action. Esse indicador aqui é o IFR, Índice de Força Relativa. Ele mostra onde o mercado está sobrecomprado e onde o mercado está muito sobrevendido, onde está aí possivelmente podendo entrar força compradora, força vendedora ou fraqueza compradora e fraqueza vendedora, juntamente com o suporte e resistência, juntamente com as nossas marcações, a gente marca aí todos os dias. A primeira operação que a gente fez foi no gráfico de 1 minuto. Foi nesse gráfico aqui de 1 minuto. Foi uma no gráfico de 1 minuto e uma no gráfico de 5 minutos. O que a gente fez aqui, pessoal? Qual foi a leitura nossa aqui? O índice, ele no início do dia ficou lateral, fez uma máxima e fez uma mínima, certo? Essa mínima aqui, pessoal, foi rompida, fazendo um fundo menor que o fundo anterior. Só que se você olhar no IFR, ele está mostrando aqui que esses vendedores aqui não entraram tão forte, não bateram tão forte. Por quê? Porque aqui no gráfico ele está fazendo um fundo menor, no IFR ele está fazendo um fundo maior, estão vendo? Esse fundo aqui é o fundo do início do dia, esse outro fundo aqui é esse fundo aqui, e esse fundo que foi rompido é esse fundo. No IFR, ó, ele está mostrando que ele está um fundo mais alto. Então esses vendedores aqui não entraram tão forte, não bateram tão forte para romper essa mínima aqui e levar o preço para baixo. Então, como estava em cima desse suporte aqui que a gente marcou, essa linha pontilhada, nós fizemos uma comprinha aqui, levando até ali mais ou menos uns 200 pontos. Até nessa máxima anterior aqui, ó. Certo? A outra operação que a gente fez foi no gráfico de 5 minutos. Fazendo a mesma leitura, porque a gente olha os dois gráficos. A gente deixa aberto aqui o gráfico de 1 minuto e o gráfico de 5 minutos. No gráfico de 1 minuto, nós fizemos aqui a mesma leitura. O mercado trabalhou aqui, a gente fez aquela comprinha aqui, depois ele rompeu máxima, voltou tudo aqui e entrou essa força aqui, esse candle de força, estão vendo? Esse candle aqui forte, rompendo a mínima do dia. Rompeu a mínima do dia novamente. E o que a gente olhou aqui? Aqui, você rompeu a mínima do dia, vou esperar um pullback aqui para me poder vender, certo? Só que aí a gente vê esse candle aqui, foi um candle de força, mas de exaustão. O que é um candle de exaustão? Onde os vendedores venderam tudo que tinha e não teve mais força para trazer o preço para baixo. Porque tem um candle de força aí, que é um candle de ignição, né? Um candle aí que onde aparece, continua o movimento, e tem um candle de exaustão, onde os vendedores cansam. Como que a gente vê isso? O IFR mostra para a gente do mesmo jeito que a gente viu no gráfico de 1 minuto. Aqui fez a mínima do dia. Essa mínima aqui é essa mínima que a gente está vendo aqui, ó, no IFR. Essa mínima rompeu essa mínima aqui, que foi no início do dia, fez um fundo menor que o fundo anterior, fundo menor que a mínima, só que o IFR mostrou para a gente um fundo maior, estão vendo? Mostrou um fundo maior e a mínima do dia que o fundo anterior. Então a gente vê que esse candle pode ser um possível candle de exaustão, que não foi um candle de ignição para iniciar um rompimento aí, um movimento de queda, o mercado em queda. Tanto é que, olha lá onde já está o mercado, onde já está o índice, já rompeu o máximo do dia e já foi embora. Então a gente fez o quê? O mercado voltou para cima da resistência, do suporte, virou resistência, a gente começou a trabalhar compras aqui, levou até 50% do movimento de queda. Onde foi 50% do movimento de queda? Esse nível de preço aqui, mais ou menos, ó, chegou a dar uns 250 pontos. Aí a gente foi fazendo um preço médio aí, finalizou com um médio mais ou menos 130 pontos. Certo? Então você vê aí que o IFR, ele ajuda aí a gente a enxergar um movimento, uma fraqueza vendedora, porque se entrasse venda, se você não tivesse IFR, a gente ia pensar nisso aqui, rompeu a mínima, vou esperar fazer o pullback para me vender. Só que não. O mercado fez um candle de exaustão, começou a trabalhar em cima do suporte e rompeu o máximo e foi embora. Beleza? Então esse vídeo aí só para mostrar para vocês duas operações aí baseadas no suporte e resistência e no IFR.
Abraço.